Olá, aqui é a Keila e dando continuidade ao nosso vídeo anterior de Worksets, em que a gente está vendo como criar, trabalhar, desvincular, como reparar e como colaborar à distância mesmo sem o BIM 360 Docs, no vídeo anterior a gente pensou no porquê do Workset e vimos também como criar o arquivo central de diferentes formas, do jeito antigo e do jeito novo, e também como criar a cópia local, seja utilizando o Revit, seja utilizando o Windows Explorer. A gente parou no momento em que eu comentei que seria possível a gente estar criando, inclusive, diferentes canais de colaboração, canais de trabalho, sets de trabalho, worksets, e de diferentes formas, a depender do tipo de projeto. Agora a gente vai dar sequência, inclusive se aprofundando um pouquinho mais nessas possibilidades, inclusive então, já que a gente já sabe como criar um arquivo central, um arquivo local, que a gente viu em vídeo anterior, mas antes de a gente dar sequência, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a estar clicando no botão abaixo para se inscrever, e você pode estar também curtindo, compartilhando e comentando logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Continuando então, a gente já viu conceitos em relação aos worksets, aos canais de colaboração, que cada usuário com seu arquivo local, seu ponto de acesso, consegue acessar o arquivo central para todos da equipe, todos esses usuários da equipe ao mesmo tempo estarem ali colaborando de modo individual. A primeira parte em que a gente já fez o arquivo central e os arquivos locais, inclusive pensando nos canais de worksets, os canais de colaboração, isso a gente já viu em vídeo anterior. Relembrando, no entanto, os usuários locais sincronizam com central e ao sincronizarem, tanto liberam a sua colaboração como recebem a colaboração liberada de outros usuários. A gente viu inclusive um método para criar o local, que seria abrindo e ticando para criar novo local com base no central, e outro método a gente poderia estar utilizando seria também o método de criar um novo local utilizando o copiar e colar do próprio Windows Explorer. A gente seleciona o arquivo central, dá o Ctrl C, escolhe onde você vai colar, às vezes a pasta documentos, às vezes a área de trabalho, e dá ali o seu Ctrl V, dá ali o seu colar, renomeia para você lembrar que é o ponto de acesso local e coloca ali o teu nome de usuário para você lembrar que é o seu ponto de acesso local, você como usuário. Dessa forma seria outro jeito de fazer. Você poderia também estar fechando os avisinhos e testar também com a sincronização e liberar tudo aquilo que foi criado nesse canal. Lembrando também que você poderia estar criando novos canais de acordo com o projeto, esses canais de trabalho, esses sets de trabalho, conjuntinhos de trabalho, que você pode atribuir para colaboradores diferentes. Seja aqui, por exemplo, grupos de trabalho de vedação vertical, de vedação horizontal, mobiliário, peças fitossanitárias, luminárias, dispositivos elétricos, divididos aqui por categorias de modelagem então. E aqui a gente poderia ter também um outro jeito de distribuição com outro tipo de empacotamento de trabalho, dividido por pavimento, é outro jeito de fazer. E eu recomendei que você não botasse o nome do seu colaborador, né, ou o seu próprio nome aí, você como colaborador. O ideal seria criar os sets de trabalho, os conjuntos de trabalho que são atribuídos para uma ou mais pessoas. Inclusive, ao criar esses conjuntos de trabalho, evite conflitos. Se fulano vai fazer o pavimento 1, por exemplo, o outro fulano vai fazer o pavimento 2, para evitar que duas pessoas compitam com o mesmo local de modelagem, tanto pela questão de um sem querer fazer o trabalho do outro junto, ou então essa pessoa estando no mesmo pavimento que aquela outra, por exemplo, sem querer deletar uma parede, por exemplo, em que a outra pessoa estava colocando portas e janelas, e você destruindo, né, um às vezes atrapalhando o outro ao invés de estar colaborando. Tanto pela questão da modelagem no mesmo local, deletar sem querer o elemento de referência que o outro vai precisar utilizar, como também até mesmo interdependências. Por exemplo, uma parede, ela poderia ser desenhada e ser trabalhada por alguém responsável por colocar as esquadrias na parede, mas dependendo, uma outra pessoa precisaria pegar essa parede emprestada para colocar uma arandela nela, na aderência dessa mesma parede. Então, esse tipo de situação seria ideal a gente sempre estar coordenando, conversando entre a equipe, até mesmo de forma local, avisar: eu vou sincronizar, terminei de sincronizar, posso sincronizar? Daí, ou então eu pedi aí para fulano tá liberando o acesso daquele determinado elemento, daquela parede, daquele piso
uso, por favor, me empreste o acesso para eu poder colocar o elemento, e daí eu já sincronizo e de boas a gente continua trabalhando. Então, comunicação é fundamental quando a gente trabalha com canais de colaboração. E os canais, é claro, varia de acordo com o tipo de projeto que você vai estar desenvolvendo. Quando você criar os canais e deu OK, na sequência embaixo, você pode pegar a listinha e tá escolhendo aqui os canais. Ao trabalhar com seu canal de workset, deliste ele ativo. Se ele não tiver ativo, pega o botãozinho ali do lado e ativa ele. Você pode usar esses mesmos botões também lá em cima na aba colaborar, apenas que embaixo eu acho mais fácil, fica mais rápido de você clicar e tá acessando. Daí também, dessa forma, se você esquecer de deixar ativo, seleciona o elemento. Se você esqueceu de ativar o workset e deixar ele ativo, na sequência você estaria colocando elementos já entrando diretamente nesse workset. Se você esqueceu de ativar ele, não tem problema, mas você teria que selecionar o elemento e atribuir ele em propriedades, igual a gente estava vendo que era possível de fazer já em vídeo anterior. Agora, dando sequência também, a gente poderia ver ali que é possível escolher status, proprietários, atualizações ali embaixo também, igual a gente já viu. E também seria possível sincronizar ao você realizar a sua colaboração. Trabalha, sincroniza e libera esses canais de colaboração. Agora, se der erro fatal, é possível mostrar o histórico e o backup lá em cima. Esse aqui seria só para mostrar, só para ver. E restaurar o backup seria para você rolar para trás e ver quais foram as alterações realizadas dentro do seu projeto. E aqui eu vou usar como exemplo aquela retificação que vem instalada junto com o Revit, o arquivo sample, que já no vídeo anterior já estava salvando ele em outro lugar, porque na pasta de instalação do próprio Revit não daria. Então, voltando aqui, se eu quisesse ativar aqui, por exemplo, qual que eu quero tomar ativo, por exemplo, nível 2, também tomar ele para mim, eu deixei ele editável e tornei ele aberto, visível em todas as vistas do meu arquivo. Eu aqui vou dar o OK, e dessa forma também eu poderia na sequência, se quiser tornar ele ativo, pode. Se não, você poderia estar trocando o ativo aqui embaixo também. Por exemplo, se agora eu vou modelar a cobertura, ou se agora eu vou modelar alguma coisa do nível 1, ou aqui eu vou criar algum elemento diretamente no nível 2. Esse outro jeito de estar mudando dentre os que estão ativos fica aqui na aba colaborar, e você pode estar mudando aqui, relembrando dentre aqueles que você tornou editável para si. Dependendo de quando você pedir para tornar editável, se outra pessoa da sua equipe está modelando, por exemplo, nível 2, pode ser que você não consiga acesso imediato, a não ser que você sincronize, ou que você peça emprestado para esse outro usuário esse elemento que você está tomando de empréstimo imediato para a realização do seu trabalho. Então, por exemplo, aqui, para a gente ver os worksets já atribuídos, eu poderia pegar e tornar o workset aqui visível. Dá para tornar também os proprietários usuários, verificar status também aqui embaixo, e inclusive atualizações essencializadas. Geralmente o mais útil é esse daqui, os pacotinhos de trabalho, mesmo porque cada colaborador, imagino eu, se executar o trabalho de forma correta, vai estar ali com seus próprios pacotinhos de trabalho ali sendo realizados. Eu estou ocultando aqui de forma temporária, que dessa forma fique um pouquinho mais fácil de eu selecionar aqui, por exemplo, esses elementos do pavimento térreo, e eu vou aqui filtrar, que eu poderia na sequência escolher alguns deles, que eu acho que eu vou ficar a princípio com as modelagens. Eu pausei um pouquinho aqui o vídeo para eu atribuir os worksets. Continuando aqui eu posso ligar os canais de colaboração de worksets, que inclusive eu pausei aqui um pouquinho para atribuir alguns deles, e dessa forma a gente poderia estar vendo e estar mexendo na legenda, no colorido dela. A gente poderia estar trabalhando antes de começar a estar fazendo alguma coisa, trabalhar para deixar o workset ativo. Se não der para ativar, você pode pegar e estar trabalhando aqui para tornar ele editável ou não, deixar ele aberto ou não no seu arquivo, visível em todas as vistas, ou se desmarcar não visível então. Agora, fora isso, de tempos em tempos, você fez uma realização de um elemento aqui, por exemplo, essa parede, posso colocar DR de door, porta, que eu inseri inclusive no canal de colaboração workset 1, porque era o que estava aqui ativo. Se eu ativasse aqui o workset 2, do nível 2, por exemplo, eu acabaria colocando essa porta nessa parede, porém ela sendo do workset 2. Aqui eu vou inclusive tirar um pouquinho a exibição. Na verdade, isso aqui era do 1, fui sem querer, ele entrou aqui no nível 1. Então, na verdade, você era para ser nível 1, porque essa porta aqui também é nível 1. E tanto essas duas portas e essa... Opa! Essa parede, então, eu cliquei no lugar errado. Na verdade, essa parede é do nível 1, por exemplo. E essas portas, elas poderiam ser também aqui, por exemplo, do nível 1. Então, esse tipo de situação que eu estava aqui fazendo... Então, a gente copia as propriedades, então. E dessa forma, eu vou passei aqui as propriedades para ele. Eu vou aqui em cima sincronizar. Ao sincronizar, eu tico tudo que eu tenho que ticar, exceto o primeiro que não. Vou dar aqui o OK, deixa ele sincronizar.
E dessa forma, também outros colaboradores estariam colaborando em direção ao arquivo central para que ele contenha as informações necessárias. Eu estaria colaborando e o meu colega estaria colaborando, e meu outro colega, também parceiro da equipe, estaria colaborando também. Tantos colaboradores quanto houverem aí na sua equipe. Agora, fora isso, se algum dia você tentar sincronizar e falhar, se for do seu arquivo local que deu problema, deleta seu arquivo local e puxa uma outra cópia local para você, um outro ponto de acesso. Agora, se aconteceu algo muito mais grave, que é corromper o central, e o central ele não tá mais trabalhando com ninguém, mesmo outras pessoas puxando o local, neste último caso mais drástico, às vezes acontece quando duas pessoas tentam sincronizar ao mesmo tempo. Daí, quando é servidor local, geralmente o servidor local, o próprio sistema Windows faz a primeira pessoa que pediu o primeiro acesso de sincronização terminar de sincronizar, para a segunda outra pessoa que pediu, nem que seja milésimos de segundos depois, entrar na sequência para sincronizar logo na sequência. Então, se acontecesse de, infelizmente, duas tentaram sincronizar ao mesmo tempo e corrompeu, às vezes acontece principalmente quando é colaboração à distância, neste caso você poderia ir com tudo fechado aqui, vou até fechar o meu local, eu poderia estar acessando aqui, inclusive com nada aberto. Eu cliquei aqui, dei Ctrl D para migrar da tela de início para a tela branca aqui do Revit, sem nada aberto, e eu poderia ir aqui na aba colaborar, eu posso mostrar o histórico de determinada colaboração, seja do meu arquivo local, seja inclusive do central. Se o central corrompeu, eu tentaria pegar o local da última pessoa que sincronizou. Eu pegaria e veria aqui do central, por exemplo, que eu andei sincronizando outros usuários aqui antes também, poderia fechar, e na sequência eu poderia restaurar o backup, seja diretamente do central, aqui por exemplo, desse central que eu vou abrir o backup, ou então eu poderia, inclusive, é um desses aqui, ou inclusive, em vez de estar pegando do central, pegar do local, se o central de vez corrompeu e a última pessoa que tentou sincronizar, pelo menos no local dela tem alguma colaboração. Daí eu poderia pegar deste momento aqui, por exemplo, do atual, ou um passo atrás do atual, e eu poderia pegar e salvar como, aqui por exemplo, eu vou pegar do último passo mesmo, que o meu último passo estava ok, e salvar como aqui recuperação. Vou aqui criar uma nova pasta só para não misturar, e essa nova pasta aqui vou chamar de recuperação, restauração, né, de backup, restauração de backup. Daí eu pegaria e salvaria bem aqui o meu backup, inclusive ele se apropria do nome, e eu estaria dessa forma criando um novo central com base nessa recuperação. Eu poderia abrir o projeto extraído sim e deixar ele proceder aqui a recuperação, só que daí você está criando um novo central com base nessa restauração de backup. Isso aí é criado se o central corromper, seja com base no backup do central, seja com base no backup da última pessoa que tentou sincronizar e estava com o arquivo mais recente. Daí dessa forma, pelo menos você não perderia tudo, você recuperaria dessa forma, inclusive, fazendo aqui o restauro. Pouca gente sabe disso, é que às vezes corrompe, e neste caso, né, como é que você trabalharia? Poderia estar restaurando, que seria aqui no colaborar, primeiro você mostra o histórico, vê qual que é o melhor ponto de recuperação, e depois você restaura, seja do central, seja de algum local, daquele lá que for mais interessante. Esse daqui, quando eu for sincronizar e liberar, ele se tornaria um novo arquivo central. Só por isso eu vou aqui fechar, não vou fazer nada, porque o meu estava certinho, e vou abrir aqui o meu local de volta. Só por isso eu fechei ele, aquele lá, porque o meu estava certinho, e tô abrindo o meu local aqui de volta. Dando sequência, além de restaurar, a gente pode monitorar as solicitações aqui no monitor de compartilhamento, que é depois eu sincronizar, recarregar, liberar todos os meus worksets, tem ali o monitor de compartilhamento de trabalho, que ele mostra, inclusive, se você se empolgou e continuou trabalhando e ignorou completamente ali a solicitação dos outros usuários, você pode entrar direto no monitor. Neste meu exemplo, eu abri com dois locais diferentes e inclusive com o mesmo usuário. A princípio não teria nenhuma notificação, nenhuma solicitação, mas mais adiante, se eu tentasse sincronizar e naquele outro também com o mesmo usuário, na mesma máquina inclusive, ele daria esse avisinho que sua ID de usuário é utilizada para múltiplas sessões do Revit. Isso pode criar arquivos locais incompatíveis e confundir o Work Sharing Monitor. Isso aqui é outro ponto interessante, de preferência cada colaborador e crie ali o seu acesso diferente. Ou aqui em cima o acesso diferente através do login, ou ali no menu do Revit, menu arquivo, você está criando um outro nome de usuário. Esse aqui eu acho que é interessante mostrar, é bem aqui, onde você pode monitorar ali os seus avisos, daí você abriria o monitor, e às vezes ele demora um pouquinho para abrir dependendo do computador. E outra possibilidade, se foi um aviso recente, ver aqui as solicitações para inclusive tá vendo as pendentes e também tá vendo as pendentes dos outros, daí seria bem aqui no balãozinho de fala também, ou aqui em cima para fazer de uma forma geral já todo o monitor ali de
aqui avisos. Aqui o meu abriu, eu tive que puxar aqui a janela. E dessa forma eu tenho aqui solicitações também. Esse aqui é a janelinha que abre. E notificações, se houverem, eles vão estar aqui também. E se houverem outros usuários, é que aqui por enquanto eu tô somente com o Revit, ele colocaria aqui também. Agora que eu cliquei mais de uma vez, ele tá abrindo mais de um. Eu vou fechar. E dessa forma também o usuário ele é feito de acordo com o login. Se você quisesse efetuar logout e colocar um outro login, poderia, só para não ficar com logins iguais, que isso confundiria a ferramenta de work sharing. Outra possibilidade, aqui no menu arquivo, você entra aqui no opções, a última possibilidade lá de baixo, e aqui na interface do usuário, aqui bem aqui na abinha geral, se for aquela opção que não tem o login efetuado, você poderia trocar o nome do usuário. Se não, se é a licença standalone que pede o login ali atrelado à sua conta de e-mail, seja porque é versão educacional, seja porque é standalone mesmo, um único acesso, neste caso você tem que estar logado, e esse login ele acontece de acordo com a conta efetuada ali de o login de trabalho. Se você efetuar logout e for uma licença, por exemplo, flutuante de servidor, você consegue mudar o nome do usuário. Por default, ele vem ou com o login do sistema Windows, ou vem com o último login efetuado lá em cima, onde você efetua o login. Aqui eu não vou fazer logout porque senão fecha o meu Revit. Eu vou aqui fechar, né, mas seria bem aqui no menu arquivo, em opções, que você troca se você estiver feito logout, ou então você troca aqui, faz logout e na sequência faz login para utilizar uma outra conta e dessa forma não confundir o Revit. Dando sequência aqui, fora isso, de vez em quando aquilo que eu comentei, dá uma olhada nos avisos, nas solicitações, vê se alguém pediu para sincronizar com o arquivo central. Daí, se você tentar sincronizar, outra pessoa deletou, né, duas pessoas competindo no mesmo trabalho no mesmo tempo, daí neste caso, daí ele pode até dar um aviso de erro que não pode ser ignorado. Agora você tem a propriedade do elemento, mas o seu arquivo está desatualizado, daí você tem que clicar ali no sincronizar para liberar a sua sincronização e receber a alteração realizada por outro usuário antes de você. De vez em quando, se você tentar fechar o seu Revit e você esqueceu de sincronizar, Revit também te avisa que você efetuou modificações no seu arquivo local que não foram sincronizadas para o modelo central. Daí Revit te pergunta o que você deseja fazer. Se você trabalhou elementos relevantes, daí sincroniza com o arquivo central, sincroniza e libera a sua colaboração. Se você só abriu para ver o que tinha no arquivo, você pode fechar sem dó então, porque provavelmente sua modificação não foi relevante também em relação ao modelo. Se não, se você trabalhou e esqueceu de salvar, é a única chance que você tem aqui de não esquecer de sincronizar e depois fechar o arquivo. De vez em quando, a gente tem o aviso ali de que não é possível entregar a solicitação, porque a solicitação de edição foi direcionada para um usuário que não está trabalhando com o arquivo Revit solicitado. Dessa forma, o Work Sharing Monitor exibe esse usuário na cor cinza. Ele mexeu e ele não está ativo e tomou emprestado para si a atividade daquele workset. Dessa forma, você teria que ligar para a pessoa, mandar uma mensagem para ela, falando para a pessoa abrir o seu acesso local, esse usuário, e liberar, sincronizar, apertar o botãozinho de sincronizar e liberar, ticar aquelas caixinhas, exceto a primeira que não, que torna o arquivo lento, para liberar a colaboração que realizou, porque dessa forma provavelmente ele tomou emprestado para si e esqueceu de ticar para liberar para o arquivo central. Daí dessa forma aquilo que ele tomou para si ficou para si, para ele, e dessa forma a gente não consegue estar acessando. Daí se a gente não consegue estar acessando aquilo que está bloqueado, é um pouco complicado. Aquilo que eu comentei também, só que é o usuário egoísta, ele esqueceu de ticar ali para liberar tudo aquilo que ele trabalhou para as outras pessoas darem sequência ao trabalho dele. Aquilo que ele realizou, ele tem que sincronizar, tanto para liberar para os outros usuários, para também ele receber de outros usuários, não é somente receber, mas também liberar a sua colaboração e liberar o acesso dos worksets que você estava mexendo. Inclusive, quando você libera, ao você retomar o trabalho, torna ativo o workset seu de trabalho e deixa os outros worksets que você não está mexendo para os outros usuários colaborarem naqueles outros canais de colaboração. Outra situação também que às vezes acontece é aquele exemplo que eu citei, a parede genérica de 200 mm. Outro usuário está solicitando a permissão para colocar algum outro elemento na parede, por exemplo, a arandela, enquanto que você estava colocando as portas e janelas, por exemplo, naquela mesma parede. Então, neste caso, ele aparece ali o aviso de solicitação para você e dessa forma você pode conceder para que o trabalho, o andamento em equipe ocorra, né, prossiga. E, inclusive, de vez em quando, ao você clicar num elemento que não é seu, você pode tornar ele editável, porque outra pessoa, na verdade, estava tomando esse workset dessa parede e você está pegando ele e tentando tornar editável. Se você fizer isso, você vai mandar o aviso para outra pessoa: por favor, posso estar pegando emprestado essa parede só um tempinho para eu terminar de
colocar os componentes, e vice-versa, se a pessoa precisar mexer algum item dessa parede que está em sua propriedade. Então você sempre concede e avisa, olha, eu estou concedendo, eu vi agora o seu aviso, mas depois eu preciso, por exemplo, da parede de volta. É o diálogo necessário entre a equipe para que todos consigam, sem conflitar, trabalhar em um único arquivo, em work sharing, em um fluxo de trabalho compartilhado. Dando sequência aqui, a gente já pensou nos warnings, nos avisos, por consequência, relembrando, nunca abra o arquivo central, eu já comentei em vídeo passado. Se foi sem querer, feche e libere imediatamente todos os worksets. Daí, se você tentou, esbarrou aqui, foi você quem criou o arquivo central, esbarrou, daí tentou abrir, foi sem querer, cancela. A não ser que você queira tentar criar um novo arquivo local, copiando ele. Daí, talvez seria interessante você dar ok. Mas acredito que, se você já tem o seu local, você deveria estar utilizando ele. A não ser que você queira descartar e tá criando um novo ponto de acesso. Daí é o caso de se pensar. Mas nunca abra o arquivo central. Só abra o arquivo central na versão final, exceção à regra quando você for criar a versão final. E dessa forma, se você for enviar para um escritório parceiro, daí toda a colaboração já aconteceu, daí já chegamos à versão final, então você pode abrir o central ticando para desanexar esse modelo do arquivo central, ou seja, criar uma versão desanexada, desatachada do central. Essa daí que você pode enviar para qualquer colaborador sem dar aquele aviso de que ele estava tentando lembrar do caminho do servidor onde estava salvando o arquivo central. Então, dessa forma, você pode estar selecionando, mandar abrir. Inclusive, o Revit ele vai perguntar se você quer descartar, jogar fora os worksets. Se você chegou ao final do trabalho, descarte ele. E se você quiser conservar ele, só se você quiser conservar e criar uma revisão de projeto de workset, daí você poderia desanexar, mas na sequência conservar a atribuição de workset para criar uma revisão. A maioria das vezes, se você chegou no final, acredito que você vai descartar, jogar fora o workset. Só para mostrar esse procedimento sendo realizado, supondo que aqui eu sincronizei, liberei todo o meu trabalho aqui realizado e fechei, terminamos aqui a colaboração desse arquivo. Daí dessa forma eu vou fechar esse avisinho, vou aqui abrir diretamente pelo Revit e vou selecionar agora o arquivo central que tem a colaboração de todos os usuários, inclusive aquela parede perdida com aquelas portas estranhas, e dessa forma, ao invés de eu criar acesso local, eu vou desanexar do arquivo central. A opção auditar, ela corrige, ela tenta procurar erros no arquivo e dá uma passada e tenta corrigir se encontrar algum erro, dá outra passada verificando se tem erro e tenta corrigir essa passada. Isso seria o audit, a versão auditar. Ela existe em outros softwares da Autodesk, como por exemplo o AutoCAD. Aqui eu gostaria de desanexar, por exemplo, daí eu vou aqui abrir, vou desanexar e jogar fora os worksets que eu não quero, desanexar e descartar os worksets, os canais de colaboração, e dessa forma deixa a Revit processar, e terminando de processar, na sequência repara que não existe mais a sincronização. Este daí você pode salvar essa versão desanexada, desatachada e enviar ela para o seu escritório parceiro, ou deixar essa versão final no seu servidor, né? Por exemplo, esse aqui não é mais o central, esse aqui é o desatachado, o final, por exemplo, em que na sequência eu vou clicar aqui para salvar. Esse aí seria o desanexado final. Voltando aqui para a apresentação, então, só abra na versão final ali, daí desanexando, daí você salva. E em colaboração à distância, agora a cereja do bolo, você poderia estar vendo um BIM 360, um Autodesk Docs com o Revit Cloud Sharing, e dessa forma, ao começar o procedimento de colaboração, esse botão aqui de colaborar, aqui na colaborar, pediu colaborar, lembra que a gente fez aqui no servidor na sua rede, mas você poderia fazer na nuvem, isso se você tiver colaboração através do BIM 360. BIM 360 não é liberado na versão educacional, você tem que ter uma licença paga para ter acesso ao BIM 360. Mas se você tiver acesso ao BIM 360, você poderia estar fazendo colaboração na nuvem, e utilizando o BIM 360 Docs, você poderia estar utilizando o Revit Cloud Sharing ou Cloud Models for Revit, que seria a colaboração de worksets realizados na nuvem da Autodesk ali no BIM 360 Docs. Isso se você tiver essa licença. Agora, se você não tiver essa licença, o que o pessoal faz é a colaboração na própria rede, igual eu estava mostrando até agora, só que usando nuvens tradicionais, como por exemplo o Dropbox, o Google Drive, o OneDrive, esses exemplos de nuvens mais comuns. Existem outras também, como por exemplo o Mega Upload, daí aquele lá que vem com o iPhone também, e assim por diante. Outros exemplos possíveis e imagináveis, só que os três principais que são utilizados na atualidade, pelo menos, são esses aí, só por isso que eu trouxe somente os três principais. Dentre eles, dentre as nuvens grátis, aquela que oferece maior espaço seria o Google Drive,
atual, o Google One, que oferece na versão gratuita 15 GB. O OneDrive, ele oferece 5 GB na versão grátis dele, e o Dropbox, na versão gratuita, ele oferece somente 2 GB. E de espaço na nuvem gratuita, talvez o Google Drive até ofereça a melhor opção de espaço. Só que daí, se a gente for pensar em rate de sincronização, a taxa de sincronização, aquele que sincroniza melhor, mais rápido, o Dropbox. Eu pensaria em nem que eu crie uma gratuita com 2 GB, utilizar o Dropbox, que ele tem maior taxa de sincronização, seguido de perto pelo OneDrive e ali por último o Google One, que era o antigo Google Drive. Que daí provavelmente, se a gente segue as boas práticas recomendadas de trabalho dentro do Revit, você não tenta ir muito além dos 100 megas para um arquivo do Revit. Ainda que você trabalhe com 10 arquivos de 100 mega em separado, acredito que você vai ocupar 100 megas, né, 1 GB então de trabalho. Dificilmente você vai ocupar os 2 GB inteiros. Seu projeto deveria ser imenso para você ocupar numa conta gratuita com um único projeto esses 2 GB, mesmo trabalhando com um monte de links e montes de worksets nesses arquivos linkados. Ainda assim, para um projeto, crie, é recomendável uma conta gratuita no Dropbox, provavelmente, ele vai te dar maior rate de sincronização, maior taxa de sincronização, tanto porque mesmo estando todo mundo no mesmo servidor, às vezes dá pau, né, se 2 pessoas tentam sincronizar ao mesmo tempo e o Windows deixa, por exemplo, isso acontecer. Daí corrompe o central. Quando você está à distância, que você nem consegue falar um oi para o colaborador da equipe, então neste caso, o oi é à distância através de algum sistema de comunicação imediato. Mesmo utilizando esse sistema de comunicação, pode acontecer de 2 pessoas tentarem sincronizar ao mesmo tempo. Se 2 pessoas fizerem isso, vai corromper. Ainda mais se você estando à distância, que você não consegue estar vendo a pessoa que está colaborando com você. Então, quando trabalha dessa forma, a equipe tem que ter uma comunicação excelente. E o espírito de equipe deve estar excelente também. Aqui eu recomendaria este daqui pela questão do rate, da taxa de sincronização ser melhor. Daí provavelmente você incorreria em menor problema. Agora, fora isso, pode usar o seu Google Drive para o seu Gmail, ou se você tem algum celular Android, provavelmente você está usando espaço, talvez, do Google Drive, que ele também vem ali com o Google Docs, o Google Sheets e o Presenter também. E o OneDrive, ele apesar de na versão grátis ele ficar aqui no meio a meio, tanto no espaço free quanto no rate de sincronização, por outro lado, ele tem o Office 365, que se comporta igual os produtos ali do Google Drive, né, do Google One, agora na versão atual, que ele permite colaboração de 2 pessoas ao mesmo tempo, por exemplo, redigindo ali num documento do Word ou numa planilha no 365, e você pode colaborar igual os produtos da Google, e também isso daí é só na versão paga. Mas por outro lado, a versão paga de nuvem, o Google One é um dos preços mais competitivos, e dessa forma você paga um pacote Office 365 e ganha 1 tera, por exemplo, de OneDrive, ou até mais, dependendo da conta que você está criando. Então eu acho bacana você ter o OneDrive para trabalho normal do escritório, por exemplo, se o escritório necessita de uma nuvem, que inclusive te dá o Office de brinde, ou vice-versa, você compra um Office ali e ganha os teras ali de OneDrive de nuvem para sua equipe. Então esse combo eu acho bastante interessante, eu tenho ele para mim, porque dessa forma eu tenho o produto Office, ele oficial, e acho bastante interessante. Por outro lado, eu acho que a taxa de sincronização do Dropbox é melhor, mas novamente isso aí é uma opção pessoal, dependendo futuramente se um outro produto ele for mais interessante, eu acho que vale até a pena a gente tá vendo as outras opções possíveis. Só relembrando, quando for sincronizar, a sincronização é dada pelo caminho, o endereço onde o arquivo está salvo. Então, se for compartilhar em Dropbox, OneDrive, Google Drive, veja onde a sua pasta está salva. Por exemplo, ali no user, seu nome de login, Dropbox, projeto compartilhado, a pasta central igual eu criei. Tanto nas configurações do Dropbox, OneDrive, Google Drive, para cada usuário colaborador, mude para que todos sempre sincronizem no mesmo endereço. Por exemplo, se o usuário 1 está acessando em C, daí tinha aqui o meu computador user, Keila, daí tá ali o Dropbox, o projeto compartilhado central. Daí o usuário 2, ele tem um usuário de nome admin, o usuário 3 tem um usuário ali de login do Windows, né? Então logo você aperta o botão de ligar do sistema Windows, daí você faz ali o seu login. Por exemplo, o usuário 3 se chamava meu PC. Daí todos eles instalaram o Dropbox do jeito que ele vem ali prosseguir next e instala ele ali no user, daí o seu nome de login e ali o Dropbox. Mesma coisa inclusive acontece com o OneDrive e mesma coisa aqui também com o Google Drive. Daí dessa forma, você entra ali
ali na modificação do sistema e mude todos os usuários para Dropbox, projeto compartilhado e ali o central. E troque, por exemplo, o Dropbox para OneDrive. Se usar o OneDrive, troca aqui, por exemplo, para Google Drive. Muda o endereço de compartilhamento desse sistema, dessa nuvem que você estiver utilizando. E comunicação, sempre relembrando, é mais crucial ainda se você não tiver todo mundo dentro do mesmo escritório. Ou ali você tem um chat muito bom, ou você tem um sistema de voz muito bom. Mas a equipe, da forma como ela já consegue trabalhar, vocês vão ter que estar comunicando entre si de uma forma eficiente. Antes de apertar o botão de sincronizar, você avisa: pessoal, eu posso sincronizar? Daí, se você ouvir sim, 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 de todo mundo da equipe, ok, estou apertando o botão de sincronizar. Quando terminar de girar ali a sincronização, daí você avisa: pessoal, terminou de sincronizar. Se alguém for sincronizar na sequência, pode, mas vê ali o ícone da sua nuvem, do seu OneDrive, do seu Dropbox, ali se terminou de girar, porque daí na sequência a próxima pessoa poderia estar sincronizando. Ou então, se você pegou ali algum objeto que você precisa tomar emprestado, fulano, por favor, libere aí a sua sincronização para eu tomar emprestado o seu elemento, sua parede, seu piso, e assim por diante. E deixa bem avisado também: pessoal, eu preciso sair, eu vou sincronizar e fechar, e vou liberar todos os meus canais de colaboração. Daí você avisa também, para não deixar ninguém no vácuo. Então, bom senso na hora de trabalhar em equipe. E o exemplo que eu coloquei aqui, se for Dropbox, primeiro clica ali no Dropbox, daí você entra ali nas preferências, vai na seção de contas e clica ali no mover. Você move ali da unidade que ele tiver instalado para o outro local de preferência, a unidade C, que todos os computadores possuem. Se puder, deixa todos eles na mesma unidade e dá o OK. E dessa forma você deixa a pastinha ali do Drop, ela mudar para, por exemplo, C Dropbox. Usa também, é claro, se todo mundo vai sincronizar na mesma nuvem, usa uma mesma conta em comum para todos os colaboradores. Decida na equipe qual que é a conta que você vai estar utilizando, mesmo que seja da versão gratuita. Daí cria ali, atribui ali um e-mail para essa conta, uma senha que toda a equipe vai ter, para a gente ter em comum esse local de sincronização comum, todo mundo inclusive acessando nesse mesmo lugar. Se for Dropbox, você pode clicar ali no botãozinho ali embaixo, perto do reloginho do Windows que eu apaguei aqui. Dessa forma vai em preferências, conta, mover, você seleciona, por exemplo, o C ali e dá o OK, aqui o exemplo era a unidade J, e deixa ele terminar de sincronizar. Agora, a mesma coisa no computador do usuário 2, do usuário 3, do seu outro colaborador também, todos eles com o mesmo acesso de login, todos eles movidos ali para a mesma unidade, que daí seria como se todo mundo estivesse no mesmo servidor local, no mesmo escritório, mesmo que na verdade todo mundo esteja acessando no Dropbox. Idem se você for fazer com o OneDrive. OneDrive, mesma coisa, eu apaguei ali onde estava o reloginho do Windows, mas você acessa a nuvenzinha, vai ali em ajuda e configurações, lá embaixo, pertinho dele, e na sequência você pega configurações. Entrou em configurações, você tem que primeiro no OneDrive desvincular. Clicou em desvincular, na sequência você consegue pegar a pastinha de OneDrive e na sequência você vai mover para, usando a pastinha do Windows Explorer, e moveu para, coloca ali no C na unidade ali do meu computador, este computador, e ali você cola no C. Terminou de colar, daí você clica de novo para tentar começar a fazer o login ali no OneDrive, e quando você tenta efetuar o login no OneDrive, ele na sequência ele faz aquela sequência de apresentação, onde tem ali um passo onde você pode clicar para alterar o local. Daí você clica. Então, quando você fez o logout e agora vai fazer o login de novo, no mesmo botãozinho, fez o login, você tem que alterar o local. Daí, alterou o local, você dá ali o endereço, revincula para C onde você moveu o OneDrive. Onde você moveu o OneDrive, você vai estar apontando. E dessa forma, você consegue avançar e deixa ele transferir a sincronização daquele endereço para este outro novo endereço. Relembrando que todos os colaboradores também teriam que efetuar o login com essa mesma conta em comum. No caso do OneDrive, a conta gratuita dá 5 GB, mas dependendo se você comprou, você pode ter talvez até 1 TB e provavelmente Word, Excel, PowerPoint, etc. na sua conta também do Office 365, aquele lá que roda na nuvem igual a do Google Drive. Lembrando que a melhor taxa de sincronização é do Dropbox, seguido de perto pelo OneDrive. O Google Drive, ele é um pouco mais lento em relação a essas nuvens, essas duas principais, mas como quebra galho, você poderia de forma
forma muito semelhante também, fazer a mesma conta de Google para todo mundo logar com essa mesma conta e estar também acessando ali na mesma unidade C:/, ou a unidade em comum que for ali mais fácil para todo mundo. Se, por exemplo, E:/ é melhor para todo mundo, daí coloca então todo mundo naquela mesma unidade, naquele mesmo endereço, como se estivesse todo mundo no mesmo escritório, por mais que esteja todo mundo talvez em home office. Espero que essas dicas tenham te auxiliado. Como últimos cuidados, só relembrando, se você puder, cuidado ao distribuir as tarefas. Comunicação na equipe é fundamental. Cuidado ao sincronizar e lembre-se sempre dos outros integrantes da sua equipe de projeto. Se não, se der ruim, usa o restaurar backup. Ali na aba colaborar, restaura o backup também com relação ao central, preferencialmente, ou se central corrompeu de vez, tenta restaurar de alguma cópia local. Esse seria o jeito de você recuperar se realmente deu ruim, mesmo com todo o cuidado de estar trabalhando em equipe. Às vezes acontece. Espero que você tenha curtido. Se sobrou alguma dúvida, pode estar comentando abaixo desse vídeo também. Se necessário, eu gravo depois em relação a Dropbox ou OneDrive, apesar de que eu acho que dá para estar seguindo de acordo com esse slide aqui, esse slide anterior, só relembrando que você tem que deixar aqui todos eles no mesmo endereço. Espero que você tenha curtido então. Se você está trabalhando, lembre de vez em quando sincronizar, mesmo porque não tem o botão de salvar, mas sincronizar seria o equivalente. Você pode estar colocando algum comentário e sugestão de conteúdo futuro também, se você quiser ver um pouquinho mais a fundo alguma questão de workset para um vídeo futuro ou outra questão de colaboração. Lembrando que você pode estar vendo também vídeos do canal que provavelmente talvez tenha algum conteúdo semelhante a este, é só pesquisar também, mas se não tiver você pode comentar abaixo e nos vemos na próxima então.